Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly women and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem. Desde o jardim da infância até a pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. E lá na COP eu tive a imensa satisfação de ser aluno dos melhores engenheiros do país, tais como o professor Fernando Luiz Lobo Carneiro, professor Dirceu Veloso, professor Jacques Medina e Osiac. E de lá para cá, sou professor da Universidade de Brasília por 44 anos e 10 anos na Faculdade de Engenharia IESPLAN. Nesse meio tempo, eu montei uma empresa e sou hoje responsável por perto de 12 mil serviços e contratos. Eu me senti então na obrigação de cristão e de cidadão de devolver toda a experiência que eu tive, prática com o pé na teoria, para aqueles que vão projetar ou executar fundações. Por isso, eu procurei escrever esse livro, começado a ser editado na COP em 1986, de fundações, que procura abranger todos os tipos de fundações. Está dirigido exatamente para os projetistas e os executores de fundações. Nos capítulos 3, 6 e 9, eu apresento passo a passo métodos e exemplos de cálculo de sapata, de estacas de todos os tipos de tubulões por métodos utilizados pelos melhores escritórios de engenharia do Brasil, que são os métodos semi-empíricos e estatísticos, baseados unicamente no tipo do solo, no SPT e algumas comparações já com provas de carga. Muito bem, esse livro é um livro muito grande, de 900 e poucas páginas, e precisa de uma revisão constante. Portanto, normalmente as tiragens já saem esgotadas, mas aqueles que quiserem, basta entrar na nossa lista de espera através do e-mail infrasoloengenharia@gmail.com. Em seguida, na COP, eu publiquei o primeiro livro de sondagens do país, apadrinhado pelo professor Jacques de Medina. Também tem tiragens esgotadas, mas a cada 30, 40 dias tem uma nova tiragem. E da mesma forma, se tiver interessado, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E atendendo uma série de pedidos, eu estou, na medida do possível, escrevendo um livro sobre problemas de edificações, patologia e reforço de fundações e de estruturas. Quero crer que até dezembro de 2017, as primeiras tiragens, os primeiros exemplares estarão disponíveis, que pode ser adquirido pelo mesmo e-mail. Cito e enfatizo 2 capítulos muito importantes nesse livro e nesse livro, que é o capítulo de correlações paramétricas, porque ainda é difícil você ter ensaios triaxiais ou ensaios de laboratório sofisticado para achar parâmetros tipo peso específico, coesão, ângulo de atrito, modo de elasticidade, coeficiente de recalque, coeficiente de empuxo. Por isso, ao longo do tempo, eu venho analisando, hoje, perto mais de 800 pontos, uma correlação desses parâmetros com SPT,
que vai auxiliar muito a quem vai ter que projetar, verificar uma obra ou fazer mesmo, ou executar propriamente dita a obra. Eu só espero, assim procedendo, continuar sendo útil a esse nosso Brasil e a todos os engenheiros que estão nessa área de geotecnia, de fundações, etc. Se alguém de novo precisar, basta mandar uma cartinha ou um e-mail para aquele que eu já disse e na próxima listagem nós acreditamos poder te atender. E da mesma forma estou esperando receber deles sugestões, críticas ou elogios. Muito obrigado. Professor, já que ninguém fez pergunta, eu vou ter que me ausentar daqui a pouco, mas eu queria só colocar uma pergunta aí. Muitos condomínios abusam das árvores em cima da laje, das garagens. Isso é um problema sério. Tem alguma norma sobre isso? Como você orientaria? Entendeu? Mas eu vou apenas uma colocação, porque eu vou ter que me ausentar em breve, mas aproveitando a oportunidade que você abriu. Fala. Não existe normas, mas árvores muito próximos da calçada, dependendo de árvore, ela pode quebrar a calçada toda. Se for uma casa pequena, ela pode distribuir ou destruir a parede dessa casa. Além disso, ela pode trazer mofo, ácaros, alergias em geral, que pode gerar até ação judicial contra isso. Tudo bem? Sim, pois não, com prazer. Muito obrigado, Silvino. Então, tome cuidado ao plantar árvores próximo de prédio. É bom colocar umas manilhas, se você precisa fazer isso, para enovelar a raiz, para ela não criar raízes de profundidade, não na horizontal. Mas antes que eu me esqueça, ou antes que eu esqueça, aproveitando sua pergunta, que foi bastante interessante, jardim interno em obras é uma fonte de dor de cabeça, de dificílima solução. Se você tem um jardim interno, eu recomendo retirar o jardim interno e plantar em vasos. Existem vasos italianos lindíssimos. Não coloque jardim interno, mesmo fazendo uma boa drenagem, porque essa água anda metros de distância, ela vai abater o piso, mofar, estragar todo o seu trabalho. Portanto, aproveitando a pergunta do doutor Silvino, não deixe jardim nem árvores muito perto da sua obra. Eu adoro jardins, mas tome cuidado, faça o jardim de forma tecnicamente correta. Grande abraço, muito obrigado. Professor, eu queria saber sobre a junta de dilatação, que me bateu uma dúvida. Qual o limite máximo que a gente pode projetar uma edificação sem essa junta de dilatação? Muito bem. Quem é que fala? Lucas. Oi, Lucas. Na norma técnica, mostra como você vai calcular o espaçamento da junta de dilatação. Porque o que a junta de dilatação tem que fazer? Liberar o prédio para contração térmica. Se você não liberar, ele vai rachar os apartamentos, principalmente próximo da junta. Muito bem. É possível calcular essa distância que varia entre 30 e 70 metros. Tem que ver a nova norma, parece que ela está reduzindo esses 30 metros. Então, a cada 30 metros, Lucas, você tem que serrar o seu prédio, entendeu? E preparar uma junta de abertura. Ideal seria de 1 polegada essa junta. Essa junta tem que ser tratada, viu, Lucas? No livro e no curso vai ter um manual de juntas de dilatação. Ela tem que ser limpa, porque se cair uma pedra na junta, o prédio, à noite, quando esfria, ele encolhe, a pedra desce. Quando, no pico de calor, que é meio-dia, 2 horas da tarde, ele comprime essa pedra e estoura o prédio.
Então, a junta de dilatação tem, que eu estou vendo ele na tela aqui, é por isso, tem essa função importantíssima. Tem que ser mantida limpa e aberta. Agora tem um detalhe. Não precisa fazer junta de dilatação no bloco de fundações. Até no bloco chegam 2 pilares. Daí para baixo não precisa cortar. Por quê? Alguém pensa para me responder? 1, 2, 3. Porque pode diminuir a resistência do concreto? A variação de temperatura da fundação Quase, é mas... muito baixa. Por quê? Porque a variação de temperatura da fundação ela é muito baixa. Perfeitamente. Porque o solo, ele é termicamente mais ou menos equilibrado. Entendeu? Então, não precisa cortar bloco de fundação. Se alguém falou, olha, faltou junta no bloco, está errado. A menos que o bloco fique tomando sol, é outra história. Entendeu? Então, chega os 2 pilares cerrados até o bloco. Muito bem. Professor? Deixa eu tomar uma água. Ixi, Oi, professor, tá escutando? eu não sei se estão me vendo aí. Quase que eu tomo fenolftalina. Essa é uma substância sagrada na engenharia que vai medir a acidez do concreto para ver a corrosão. Chama Oi, professor. fenolftalina. Nossa, tantos problemas que eu tenho visto por falta de usar fenolftalina que custa R$ 30 o litro. Oi, professor, tá me ouvindo? Ele vai te dizer quanto de concreto está ruim que você tem que tirar, porque senão vai corroer o aço. E quase que eu tomei essa fenolftalina. Eu devia ter pego minha tacinha de cristal própria para isso. Tá bom. Entendeu? Depois nós vamos falar sobre essa água milagrosa. Não deixe ela entrar na boca, porque ela gera um tremendo piriri. Cuidado. Pois não. Na verdade, professor, até gostaria de questionar o senhor sobre a questão de junta de dilatação. Com Pelo que eu prazer. sei, a 6118, ela não comenta mais sobre junta de dilatação. Essa questão de 20 e 30 metros, pelo que eu sei, é uma recomendação prática que muitos utilizam, né? Pelo que eu sei, até a norma anterior, de 2003, acho que comentava sobre junta de dilatação. Mas as novas não estão mais recomendando isso. Não digo recomendando, né? Estão mais comentando sobre ter, né? Apenas um comentário. Perfeitamente. É o que eu imaginava. Essas novas normas já não. Porque a norma, na realidade, ela não nasceu para ser uma escola. Ela nasceu para orientar a execução. Muito bem, excelente colocação. Agora ficou por conta do calculista dizer onde tem a junta de dilatação ou não, calculando segundo formas de coeficiente de dilatação do concreto, etc. Qual é a dimensão, a massa do prédio que vai intervir nisso aí. Portanto, meus prezados participantes, ouçam a colocação de quem é Sérgio? Jefferson, muito boa. Agora a junta de dilatação está sob sua responsabilidade. Aqueles valores de 20, 30 até 50 metros, era, como ele falou bem, intuitivo. Se você tem dúvida e calcular, procura não ficar muito fora dessa faixa de valores, não, porque aí tem a sabedoria envolvida. Entenderam? Tem mais algum que eu possa responder já? Muito obrigado pela participação, Jefferson. Obrigado, professor. É uma honra aí ter o curso com o senhor. Eu acho que a questão prática é muito importante, né, na nossa formação, né? Sabedoria. Estou de creme? Gabriel, pois não. Professor de creme, o senhor já deve ter se deparado com umas fissuras a 45 graus, até uma altura de uns 30 e pouquinhos centímetros nos áticos de prédios. Eu vi isso esses dias e eu fiquei na dúvida se era problema na fixação da manta ou se era dilatação da laje. Eu vi os dois como causas, mas não sabia como definir, fiquei com essa dúvida. Essa pergunta sua é tão boa quanto aquela do Jefferson, que eu vou ocupar metade de uma aula sobre isso. Mas
A trinca é na parede ou é na laje? Na parede. Na parede. Então vamos lá. Não posso deixar. É Lucas, né? Gabriel. Gabriel, não posso deixar de ser uma resposta. Gabriel, anote aí. OPI número 3. Regra da mediatriz. Vai ser tema de bem mais alongado. Regra da mediatriz. Isso me dá uma segurança no laudo, viu, Gabriel? Impressionante. Me dá uma resposta imediata, sem muita calculeira. OPI número 3, regra da mediatriz. Agora vem o texto. Nem todas as trincas inclinadas, principalmente a 45 graus, é câncer. Eu brinco porque nós temos dois problemas na obra. Uma é recalque, outra desabamento. Recalque é lento, mata lentamente, é câncer. Desabamento brusco e catastrófico é infarto, mata rapidinho. Então, nem toda trinca de 45 graus, que é o jargão popular, e todo mundo morre de medo dela, e eu também, é recalque. Recalque é o afundamento da edificação, ponte, túnel, viaduto, barragem no solo. É muito ruim, esse é um tipo de câncer. Certo? Então, nem toda trinca de 45 graus é recalque. Mas 10% não são. Então, cuidado. Não vá dar um diagnóstico precoce só porque a trinca é de 45 graus. Utilize aquilo que eu sofri muito para aprender, desde 1970 e poucos, que eu discutia com o professor Disseu Veloso, nosso Fernando Luiz Lobo Carneiro e outros grandes calculistas. Como é que eu resolveria esse problema? Porque eu sou chamado para dar consultoria toda semana, mais de umas vezes, às vezes. Então, o que essa regra da mediatriz fala? Então, anotaram? Nem toda trinca de 45 graus é recalque, mas 90% é, ou seja, 10% não é recalque. Eu vou desenhar aqui um painel de alvenaria. Excelente matéria para um diagnóstico. Para resolver esse problema, o áudio chega bem lá no Gabriel? Chega sim. Às vezes, viu, Jefferson? Não, mas o Jefferson, uma dilatação fora do lugar ou suja pode gerar trincas de 45 graus também. Mas não falha. A regra da mediatriz vai te dizer se é recalque ou se não é recalque. Ponto. Nós vamos ter um tempo muito bom só para recalques, que é um grande matador. Toda obra recalca. Toda obra afunda. Então, antes de começar a obra, faça um controle de nível. Pode ser feito com o carpinteiro mesmo. Controle o nível da sua obra. Toda obra recalca. Mas toda obra suporta um certo recalque. Repetindo, toda estrutura, pode anotar aí em continuação a regra, toda estrutura suporta um recalque. Mas toda estrutura sofre um recalque. Por isso, pode ser até com mangueirinha de nível, bate nível na sua obra desde a primeira laje. Tá bom? E o que fala a regra da mediatriz? E por que 45 graus? Eu estudei muito esse tema e verifiquei que numa parede, quadrada ou retangular, com pilares e vigas de concreto, parede tradicional,
Não é uma OPI ainda, mas saiba de uma coisa. Quem derruba tudo chama-se tração. Procure tração na sua obra, inclusive na trinca. Ela trincou porque a tensão de tração, depois eu vou falar melhor nisso, é maior do que a resistência da peça. Uma parede de alvenaria comum suporta 3 MPa. Um concreto suporta 25. Então, quando a tensão de tração passa de 3 MPa, ele vai trincar. Lembre-se disso. O seu diagnóstico procura sempre a tensão de tração para ter certeza do que está acontecendo. Então, eu estudei e verifiquei que numa parede qualquer, eu tenho, na situação mais comum de cisalhamento nulo, eu tenho tensões cisalhantes assim. Eu vou explicar isso com calma depois, porque isso é vital. É vital. Vai te orientar e te dar segurança no relatório. Eu tenho visto muito relatório não completo e não firme por falta desse tipo de conhecimento. Então, você tem uma tensão cisalhante assim, tem ela aqui, do mesmo jeito aqui, mesmo jeito aqui. Quando essas tensões cisalhantes, letra tal é indicador de tensão cisalhante. Quando essas tensões cisalhantes atuam num painel, de uma maneira geral, é preciso de mais umas 10 teses de doutoramento para afinar mais esse trabalho. Mas eu rodei isso em métodos de elementos finitos, de cálculo, etc. Quando eu tenho essas tensões cisalhantes, é como se ela espichasse a parede. Quando ela espicha a parede, está vendo aqui, olha, essa puxa para cá, essa de lá para cá, vira um losango. E o que é que acontece? Em milhares de pontos gera tensões de tração, porque eu estou rasgando essa peça. Chegaram a perceber? Quando eu espicho ela, ela vira um losango e aqui tem milhares de tensões. A maior tensão está a 45 graus. A tensão máxima de tração está a 45 graus. Gabriel, dá para ler daí? Está legível? Está legível. Eu sair daqui da frente. Então, vamos lá. Você lembra, Gabriel, daqueles descansos de mesa que era um pantógrafo? Você espicha o pantógrafo, de quadrado ele vira um losango. Se tiver uma parede, ele rasga a parede. Depois foi confirmada por estudos feitos na LASA para estudar chapa de duraluminio, que era para foguetes e aeronaves. Então, eles fizeram essa experiência e mostraram e comprovaram isso daí. Então, vamos lá. A situação mais comum de parede gera essas tensões e que acontecem no seu ponto máximo, a tensão de tração, em geral, se for tudo homogêneo, a 45 graus. Muito bem. Eu executei e fiz 6 paredes reais de 3 por 6 metros, numa estrutura de aço toda rotulada e com uma caca hidráulica que eu forcei um recalque e aconteceram aquelas tensões. Inicialmente apareceu uma trinquinha, ela foi aumentando a 45 graus. Por que é 45 graus? Porque a tensão de tração, eu vou voltar a falar nisso, isso é muito importante. Se alguém não entendeu, pode me perguntar. A 45 graus é a máxima tensão de tração. Está cheio de tensões de trações, mas chega num ponto em que ela passa da resistência da parede. Ou chega num ponto, ela passa da resistência concreta. Por isso que a trinca inclinada em concreto é 45 graus. E o que diz essa regra? Qual foi a conclusão? O que eu posso concluir dessas 6 paredes que eu fiz? Depois um aluno meu rodou isso pelo método dos elementos finitos, que eu vou dizer o que é. Esse curso não é teórico.
mas isso é fundamental. A regra da mediatriz diz o seguinte, dentro dessa mesma OPI. Primeiro passo, ou step 1. Quem está anotando? Step 1. Procure transformar a trinca numa reta. Então, você chegou na obra que você vai dar um parecer técnico. A parede dentro de pilares e viga, com os apoios normais. Primeira regra. Apareceu uma trinca. Depois eu quero que alguém me responda o que eu vou perguntar, que é muito importante. Tem eliminado muitos laudos incompletos. Culpa de quem é o perito? Não, é culpa do Dicran Berberian, que não insistiu isso na escola de engenharia o tempo todo. Eu até que falei muito. Mas os outros professores falaram mais na teoria que eu usei para chegar lá. Então, o primeiro passo. Eu tenho uma trinca, procuro transformá-la numa reta. Trace a mediatriz por essa reta, agora que era uma trinca e virou reta. O que é a mediatriz? Nós temos na geometria de Euclides, eu tenho bissetriz, que divide um ângulo em dois. E temos mediatriz, é aquela reta que passa pelo meio da outra, perpendicular a ela. Então, essa chama mediatriz, de média, perpendicular a ela. É onde está a tensão de tração máxima, a 45 graus. Então, trace a mediatriz no centro da trinca ou no ponto mais aberto. Depois eu vou mostrar resultados de elementos finitos e cálculos que comprova isso. Traçou a mediatriz, o que significa dizer a tensão de tração máxima está aí. É onde ele vai quebrar. Usei método dos elementos finitos que transformam a parede em pequenos quadrados ou triângulos e mostra que está cheio de tensão de tração. Ela só não abriu ali porque não passou da resistência da parede ou do concreto. Tracei a mediatriz, que é no centro, a 90 graus, aonde eu tinha maior tensão de tração, existem outras, mas essa é a maior. Ela vai apontar, porque quando eu produzo um recalque ou um abaixamento, que pode não ser recalque, é uma deformação qualquer, deslocamento, ele vai gerar essa situação, principalmente se for num painel bidimensional, entendeu? Tá, já um minutinho. Eu não posso parar aqui, porque o assunto é muito importante. Então, num painel bidimensional, quer dizer, é fininho, de 15 por 20, etc., acontece a situação onde acontecem essas tensões cisalhantes, portanto, nessa parede, a inclinação da tensão máxima está aqui. Ela vai acusar aonde está o problema. Agora, a grande pergunta. Você consegue virar a máquina para aquela parte, mas está muito escura, né? Eu queria mostrar a parede, Está um pouco escura, mas vamos lá. Não sei se dá para me ver daí, Gabriel. Pode ficar aí. Acontece aqui na minha casa que me dá uma trinca aqui de 45 graus ou próxima.
Aonde está o problema, Gabriel? Eu tenho ali um pilar, tem outro pilar aqui, tem viga em cima. Gabriel, aonde está o problema? A trinca está bem inclinada aqui, olha. Ou alguém pode responder. Então parece que vai apontar para a base do pilar. O que é? Qual é o resultado do seu diagnóstico? Recalque. Parece que vai, nessa situação que você escreveu, parece Agora, que vai apontar para a Gabriel base do pilar. ou outro aluno qualquer. Ele estava respondendo. Ainda estava respondendo. Pois não? Desculpa. Isso aqui, professor. Tem mais Olha gente o desenho. no celular, não? Desenhozinho aí, ó. Tá bom. Tô vendo o seu desenho. Regra, step 1. Transforma a trinca numa reta. Transformou? Olha, pessoal, essa regra da mediatriz, que todo mundo já apelidou de regra da mediatriz do professor Dicran, salvou a pátria. Meu relatório não tem erro, é recalque. Agora, continuando então. Alguém responde ou o Gabriel mesmo responde? E se a trinca, Gabriel, fosse aqui? Qual é o seu parecer técnico? Que pode até ser numa obra sua mesmo. Seria recalque diferencial, não, professor? Opa! Quem respondeu, Gabriel? Não, Maurício. Maurício, recalque diferencial. Está aqui, olha. Isso. Nessa situação, Maurício. Maurício, parabéns. Gostei da sua participação. Obrigado. Isso é porque houve um recalque diferencial aqui, ó. Aqui sim. Está apontando para a flexão da laje. Aqui houve um recalque. Ou da viga. Aí a trinca da mediatriz é assim. Então, se a trinca aparece lá atrás, aplica a regra da mediatriz. Primeiro passo, qual é? Transforma numa reta. Transformei numa reta. Reta C e D. Segundo passo. Traça a mediatriz. Reta perpendicular partindo do centro. Muito bem. Mediatriz é no centro. Por que no centro? É porque se tudo for uniforme, é no centro que a tensão é máxima. É no centro que a tensão é máxima. Passou da resistência da parede, vai abrir a trinca. Bom? Então, Gabriel ou alguém que queira responder, tira a perpendicular. Qual é o seu parecer, Gabriel? Que eu tenho visto tanto relatório errado por falta desse conhecimento. Flexão Para na tirar viga essa ou da dúvida, laje. montamos teoricamente esse programa e fiz 6 lajes há muito tempo. Alguém? Flexão na viga ou da laje. Qual é? professor Dicran? Oi? Flexão na viga ou da laje? Perfeitamente. Deformação excessiva da viga da laje. Sabe, de 20 relatórios, 19 estão errados. A resposta sua é correta. Já pode subir e olhar em cima. Se for laje, alguém botou piano, biblioteca e etc. Flecha na laje. Muito comum em baldrames. Por quê? Professor, Porque o baldrame, em geral, fica em cima de solo e com o tempo o solo abate. Ele fica no ar Para e gera ser- esse problema. para ser Então- no baldrame, não teria que ser uma trinca mais na horizontal para baldrame, para dar essa fissura? Certíssimo. Por quê? Porque o baldrame... Alguém entendeu a pergunta do Jefferson? Mas antes de sair daqui, vou responder o Jefferson. Pode apostar, eu não preciso dizer isso, não saia daqui com dúvida, porque vai ser uma das questões do teste. Eu vou dar umas 5 paredes para vocês reais, me dá o parecer, o que está acontecendo. Então, tem uma trinca, transforma a trinca numa reta, step 1.
tira a mediatriz. Quem é a mediatriz? Geometricamente é uma reta perpendicular a outra no meio. Por que no meio? Porque, em geral, as tensões são maiores aqui. Mas se você usar o método de elementos finitos, se não for aqui, é lá que ela tem que atuar. Então, ela está me dizendo, que o Gabriel acabou de me dizer, o Maurício não sei. Problema aqui, meu amigo, tem nada... Olha, antes de você nascer, possivelmente, vendo uma obra que não era minha, eu vi que o pessoal estava reforçando os tubulões desse lado aqui. Vou repetir. Tubulões, para quem não se lembra, é uma fundação profunda, que geralmente tem base, mas não é obrigatório. A diferença de tubulão e estaca é que no tubulão tem que descer alguém, ou para escavar, ou para liberar. Estaca não. Mas já que eu vou descer lá embaixo, eu limpo o fundo para não perder resistência de ponta, que agora, fundações escavadas segundo a nova norma, fica a terra no fundo. Quais são as fundações escavadas? Estaca hélice, estaca rotativa escavada, estaca Strauss, estaca raiz. Não se pode mais contar com a contribuição de ponta porque fica sujeira. Mas o tubulão não. O tubulão é uma que a gente desce dentro. E olha, quando o solo é bom, tem coesão, é a melhor fundação que existe, porque eu entro e desço, abro base. A norma agora está limitando a utilização de tubulão para uma altura de 1,70 m, coisas assim, sabe? Mas há um burburinho dentro da Massatec, que são os grandes fabricantes de máquinas que estão tirando o tubulão que é escavado na mão. Bom? E olha, o dia que alguém tiver que fazer um tubulão, me liga. Eu dou algumas explicações. Se você atender essas explicações, é muito seguro. Tanto é que na nossa região aqui do Distrito Federal e Centro-Oeste, nós temos uma argila boa. Ela é bem segura. Eu mesmo, possivelmente, eu e meu filho agora, devemos ter feito ao longo de nossa vida profissional mais de 50 mil tubulões. Mais de 50 mil. Sem nenhum acidente. Eu, de Crambeberã, pessoalmente, desci em 12 mil tubulões, que a gente desce em todos. O mais profundo tinha 37 metros de profundidade, 10 andares. Os alunos que eu levei, vi lá o de Cram, olha o professor desse tamanhozinho, sabe? 37 metros de profundidade. É bem, tem uma emoção muito grande, a geologia é maravilhosa. A gente desce examinando a parede toda. Toma cuidado. Mas eu nem sei, bom, por que toda essa história aconteceu? Bem no começo da minha carreira de patologista, eu vou simplificar o prédio em um pouco mais detalhes, mas a fundação dele era em tubulão, ou seja, debaixo do pilar. Aliás, eu estou introduzindo nesse curso um tema que me pediram. Professor, estou com esse problema aqui no pilar ou na viga. Como é que eu faço? Tenho que demolir ou eu posso reforçar? Então, eu criei um passo a passo para tomar uma decisão. Demole ou reforça? Entenderam? Passando pelo escoramento, etc. Então, normalmente se faz um bloco. E aqui tinha um tubulão de 14 metros de profundidade. Aqui, do mesmo jeito, no outro pilar, um tubulão de 14 metros de profundidade. Virado para o quadro, ainda sou audível ou não? Dá para me ouvir? Tá. Assim, professor. Esse painel, que era um painel de mármore, de Carrara, muito interessante, um mármore e tal,
Tinha uma baita de uma trinca aqui, olha. Aí quando eu vejo o pessoal reforçando esses tubulões, como é que se reforça a fundação? Eu tenho uma fundação doente, faço duas novas, atravessando o solo possivelmente ruim. Põe lá embaixo, põe uma aqui, outra aqui. Ou se quando é duas, eu ponho quatro, quando eu vou dobrando. Em geral, meus amigos, não é recomendado levar qualquer contribuição da fundação doente. Se ela está aí para 100 toneladas, põe duas de 100 toneladas. Desculpa, duas de 50. Não aproveita nada dessa, não convém. É possível, mas não aproveita. Então, o que eu vi o pessoal fazer foi, o que eu achei um tremendo absurdo, fazer 2 novos tubulões, agora mais fundo, com 18 metros. Gabriel ou Jefferson? O que aconteceu com esse prédio? Então, eu faço 2 fundações, faço um blocão novo e concreto, pegando todas elas. Vou fazer uma planta. Gostaria de alguém me dizer o que aconteceu. Estou fazendo implanta agora. De Tem um bulbo de... tubulão velho, doentinho. Fizeram 2 tubulões. Normalmente eu raspo a base do velho, até quebra um pouquinho, para diminuir. E incorpora com um tremendo bloco. Concreto cinta, concreto bloco velho, concreto tudo. Interessante que eu passei lá depois, 6 meses depois, eu parei o carro, porque eu farejo esse tipo de coisa, falei, amigo, estou achando que você está reforçando o tubulão do lado errado. Acho que você tinha que reforçar essa fundação. Era bom você pensar nisso. Não, o projeto veio de São Paulo, eu ganhei a concorrência, eu tenho que executar o que está na concorrência. Muito bem. Fizeram mais 2 tubulões e um super bloco, pegando todos os outros. Blocos de fundações, gente, tem que ser parrudo, alto, para transferir para todas as fundações. Às vezes eu tenho fundações com 20 estacas, de tal forma que todas recebam mesmo que é um de carga. Então era um blocão e grande, e cada vez ele tem que envolver o próximo. O que aconteceu aí? Um dos dois, Gabriel ou Jefferson? É Jefferson? O recalque continuou. Passei lá um ano depois, Gabriel. O recalque continuou. Melhorou ou piorou? Piorou. Muito bem. Por quê? Porque agora o outro lado estava resistindo ainda mais. Se ele desceu um pouquinho, o outro agora desce bem menos. Parabéns. É isso daí. Enquanto os dois recalcavam, o recalque diferencial era grande. Lembra-se do seguinte, olha, eu vou falar nisso depois repetidamente na aula de recalques. Recalque diferencial já não é mais o grande matador. Pergunta para sempre, qual é o recalque que você morre de medo? Que tipo de câncer é esse? Câncer de próstata. Viu, professor? Recalque que mata chama recalque distorcional. Saia desse curso sabendo como conversar tecnicamente em melhor nível. Recalque distorcional, explico depois. Então, aumentou o diferencial, aumentou o distorcional, que é o tumor que mata. Então, o que aconteceu? Aí piorou, porque ele segurou um lado e o outro continuou afundando mais ainda. Enquanto os dois afundavam por igual, ou parecido, né? Era menos grave. Então, o que eu fiz? Deu uma vacina, o camarada injetei muito vírus do Covírus e acabei matando ele. Aí, eu voltei lá, um ano depois, eles já tinham feito essa bobagem. Eu falei, tá vendo? Olha, aumentou a trinca, mas eu não tinha certeza e nem direito de impor. Aí eu mostrei para eles, olha aqui,
fotografei toda a pesquisa, tal, a parte teórica. Meu amigo, tensão de tração máxima está aqui. Geralmente o meio da trinca é até mais aberta. Você tinha que reforçar aqui. Se você continuar prendendo, você vai agravar, vai aparecer outras trincas da mesma família, até essa ficar tão grande que vai desabar o prédio. Toda trinca de 45 graus é recalque? Responda, por gentileza. Só 10%. Só o quê? Só 10%. Só 10%. Esses 10%, eu preciso de uns 20 TCC, 30 teses de mestrado e 50 de doutorado, porque você comparar isso não é fácil. Depois, geralmente o pessoal não mede. A OPI número 4. Anote aí. Viu, Eu não professor? sei se eu cheguei a escrever isso. OPI número 4. Desde o início da sua obra, confere o nível. Pode ser com nível de mangueira. Se começar a acelerar o recalque, use topógrafo. Mas eu não estou preocupado com centímetros. Entendeu? Então, OPI número 4, observações profissionais importantíssimo. Começou a obra, bate nível. Porque como é que eu vou saber qual era o recalque que tinha aqui, recalque que tinha aqui para saber o diferencial e, consequentemente, o terror chamado distorcional? Viu, professor? Muito bem. Pois não. Eu até em minhas obras, a norma até comenta que tubulão acima de 60, estaca, o tubulão acima de 60 não precisa de bloco, né? Eu normalmente em minhas obras eu sempre adoto o bloco por essa questão, caso necessite algum dia fazer algum reforço, e normalmente até o arranque dos pilares eu dobro a armadura por causa da junção do bloco com a estaca. Quem é que está falando? Jefferson. Parabéns, Jefferson. É o seguinte. Para que serve o bloco? Alguém calcula, tenta calcular o bloco. No capítulo 14 do meu livro de fundações tem muitos cálculos, inclusive para bloco de 2 estacas ou 2 tubulões, eu acho que não tem cálculo melhor. Eu detalhei, eu não deixo nada para trás. É tudo Professor, passo a passo. Para que serve bloco? O bloco é uma zona de transição entre o pilar e a estaca, Não. ou não? Esse curso tem uma diferença. Eu quero saber das coisas. Eu sei que ele é para transição. Mas é que a pergunta está muito interessante. Estão me pedindo para dar um intervalo aqui, mas eu vou discutir isso, está muito bom. Tá, realmente. Para que esse bloco de transição? Você não respondeu. Eu sei que é de transição. Para homogeneizar, na verdade, distribuir as cargas, né? A pergunta é muito boa. Esse Muito normalmente bem. para excentricidades, creio eu, né? Do próprio pilar e da estaca, do tubulão. Isso. E antigamente eu via que servia também o bloco pela diferença do concreto da fundação com os pilares. Mas Por hoje, quê? como a É uma norma também. grande pergunta. Por que essa diferença tem problema? Ele corrige a excentricidade, talvez? Ali do método Efeito de vento, erro de locação. Isso. Então, Professor, 68% das minhas obras, enquanto eu media e analisava, tinha erro de locação. professor de Até grano. 10% do diâmetro na vertical é tolerável. Passou disso, você tem que reforçar. Mas vamos lá. Bloco serve para também isso. Respondeu. Então, mas e se tiver tudo correto? Eu preciso de bloco? Não. Mas eu faço bloco. Lembra que esse curso é da prática para a teoria. Eu faço bloco. Por que eu faço bloco? Porque, mesmo estando tudo certinho, vai vir ventos. Tem o que eu acho que o Jefferson falou, diferença de concreto. Esse fenômeno tem o nome do meu querido professor,
Hoje é uma norma internacional que responde essa pergunta. Está no Código de Obra Europeu, está no Código de Obra da STM, do FIP e da ICE, que é inglesa. Então, vejamos. Além de todos esses fatores, inclusive, pode-se armar a cabeça do tubolão da estaca também. Vamos entender bem. Vamos supor que não tivesse excentricidade, que não tivesse vento, que eu não tivesse que reforçar, porque aqui eu tenho um bloco velho que serve de apoio. Quando eu não tenho um bloco velho, é difícil segurar uma peça lisa, sem pescoço, né? Aí eu cravo pinos com epóxi. Cravo pinos com epóxi. Muito bem. Além disso, o bloco ajuda também. Qualquer recalque pequeno diferencial, ele também ajuda. Mas muito bem. Segundo a teoria do nosso querido professor, que foi meu professor, me orgulha muito, a aula dele é uma filosofia. Eram 3 filósofos que eu não posso deixar de citar. Professor Fernando Luiz Lobo Carneiro, que se transformou internacionalmente conhecido por causa disso. Dr. Jacques de Medina, na área de pavimentação, muito bom. Dr. Disseu Veloso. Dificilmente a gente encontra uma pessoa mais preparada e mais inteligente do que o Disseu Veloso. O que que derruba, o que que faz romper, o que que dá trinca mesmo? Qual tensão? Depois nós vamos falar sobre as tensões. A de compressão. Tração. Me diz qual é. A de compressão. Tração. Tração. De torção e cisalhamento, que no fundo é uma torção. Tração. Ora, então, para que essa preocupação de armar um bloco, se ele inclusive é maior? Porque quando há uma carga concentrada em cima de qualquer coisa, ele gera uma tensão de tração, por efeito de Poisson. Então, uma carga concentrada num bloco no maciço gera tração. Portanto, segundo estudos do Lobo Carneiro, que foi uma coincidência, ele verificou que a tensão de tração aqui tem mais ou menos esse formato. Grande aqui em cima, pequena embaixo. Ora, quem é que combate tensão de tração? Concreto? Aço. Armadura. Armadura. O concreto também resiste um pouquinho. Se você não tem tensão de tração ensaiada, qual o valor que se adota? Normalmente é 10% da resistência do concreto, né? Muito bem. Então, se eu tenho o FCK do concreto, vamos supor, 25 MPa, depois eu explico para quem está um pouco longe dessa história, para saber bem o que é isso. A tensão do concreto de tração é aproximadamente igual a 0,1 da tensão FCK. Um ponto no próximo teste. E a tensão cisalhante quando eu não tenho? 0,15%. Quem falou? Felipe. Exato, Felipe. Se você não tem, você vai precisar de 0,15%. Desculpa, caiu meu pincel. Então, a tensão cisalhante, geralmente representada pela letra grega tal, vale 0,15 de FCK. Aqui, se fosse 25, era 2,5 MPa. Se fosse cisalhamento, seria aproximadamente 3,7, coisa assim. Muito bem. Por efeito de Poisson, uma carga concentrada
abre em tração. Tanto é que se eu pegar uma pedra redonda ou um corpo de prova mesmo deitado e der uma pancada nele, se o concreto dele não for tão ruim, ele não estilhaça, ele abre assim, olha, porque tem tensões, trações na horizontal. Por isso, o estribo no pilar é fundamental. Cuidado com o estribinho. Eu vou mostrar alguns prédios para vocês que um estribo de 6 milímetros segurou a ferragem vertical para o prédio não esborrachar. Cuidado com o estribo. Dessa vez eu não vou tomar fenolftalina, não. Lobo Carneiro, professor. Ensaio diametral do professor Lobo Carneiro. Da compressão no concreto, né? Isso. Tanto é que a melhor forma de achar a tensão de tração é romper o corpo de prova deitado. Então, por isso, eu coloco estribos aqui, olha. Se for um tubulão ou uma estaca grande, eu posso armar a cabeça dela, tentar espaçamento mais denso em cima e mais espaçado embaixo. Entenderam? Mas, por tudo aquilo que o Jefferson falou, é bom fazer bloco. É bom fazer bloco. Tá? Só para fazer o nosso PP Time, como é que o Lobo Carneiro me explicou? Como é que ele acabou tendo que fazer isso? Então, para achar a tensão de tração, em vez de ensaiar o corpo de prova em pé, ele deita e aplica uma força diametral, ele abre. Ele fez uma correlação entre a força e a tensão de tração. Resolveu um problemão, hoje, enorme internacional. Ele me disse o seguinte, na época da Avenida Presidente Vargas, em 1950, no Rio de Janeiro, aquela super avenida, lembram? Desfile de carnaval era lá, etc. Eles tentaram dar uma arrumada no tráfego, que ficava um terror ali. Então, é abrir 8 faixas de rolamento e desviar para beira-mar. Só que lá tinha uma igreja na ponta. Uma igreja colonial tombada. E o Getúlio, conversando com as empreiteiras e tal, falou, como é que eu contorno isso? Eu venho com a estrada larga, com a rua Presidente Vargas, e bato numa igreja. Aí o Lobo Carneiro falou, eles falaram para ele, tem um maluco lá na COP, na época ele era do IPT, Instituto Tecnológico de São Paulo, muito bom, que ele pode te ajudar nisso. Então ele pensou em fazer roletes de concreto, desmonte, que era toda de pedra a igreja, está lá até hoje, a igreja famosíssima da Calendária. Tirava 2 metros do alicerce, concretava, deixava espera, saltava tal, até debaixo de todas as paredes, fazia uma cinta enorme de 1 metro de altura. E debaixo, trilhos com roletes de concreto. Macacos hidráulicos iriam puxar a igreja para um lote vago. Hoje não tem mais, porque o Banco do Brasil construiu um prédio lá. Aí ele ensaiou, então, o corpo de prova. Para as moças que estão aqui me apoiando, se eu quero saber a resistência de um concreto quando eu vou comprar, eu aplico a carga assim no corpo de provinha que eu tiro, um cilindro. Não sei se já viu de concreto. Só que ele faz o contrário, ele faz isso. É mais eficiente. E te dá. Só que quando ele faz isso, em vez de esborrachar, que pode esborrachar, depende da resistência, ele abre. Então a ideia era, como se fosse essa casa minha de tijolinho, criar uma cinta enorme e puxar ela com macaco hidráulico para o lote vizinho. Quando ele tentou fazer isso, todos os corpinhos de prova esborrachavam. Aí ele falou, senhor presidente, se a gente fizer de concreto, a igreja vai desmontar todinha porque ele vai esborrachar. A única saída seria fazer em rolete de aço. Mas não, vocês são crianças, não sabem que naquela época o nosso presidente se ligou ao eixo, ou seja, se ligou ao Hitler. Todo o aço do Brasil, todo o minério de ferro ia para a Alemanha para virar bala de canhão, tanque, etc, etc. Então não tinha aço suficiente e a igreja está lá até hoje. Muito bem. Entendeu então por quê? Porque no bloco pode haver essa tensão e por isso eu faço o estribo, que é uma malha
pode ser feito, não tem problema nenhum. Posso armar a cabeça da estaca quando grande o tubulão para se transformar num bloco. Só que o bloco tem todas essas vantagens. Combate à excentricidade, força de vento, erro de locação, etc, etc.